seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai desmistificar o transtorno bipolar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu faço psiquiatria e eu tô aqui para te ajudar a priorizar a sua saúde mental. Então, se você tem interesse nesse tema, já deixa seu joinha, já se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Gente, tem muitas coisas sendo faladas sobre transtorno bipolar nas redes sociais. Muitas coisas estão certas, muitas coisas estão erradas. E tem muitos profissionais, principalmente não psiquiatras, às vezes pessoas que não têm uma formação em psiquiatria ou que têm uma formação muito curta em psiquiatria, falando sobre transtorno bipolar e dando muito diagnóstico errado. A gente vê muitas pessoas com transtorno de personalidade sendo diagnosticadas erroneamente com transtorno bipolar. Então eu tô aqui para te ajudar um pouquinho a entender melhor sobre esse transtorno tão complexo. E se você tiver alguma dúvida, se você tem esse diagnóstico, se alguém da sua família tem esse diagnóstico, não deixe de procurar uma ajuda profissional de um psiquiatra, tá bom? Vídeo do YouTube não faz diagnóstico. Para a gente começar, o transtorno bipolar, ele acomete mais ou menos 1% da população. E é um transtorno que começa na vida adulta, que começa por volta ali dos 20 anos. A gente vai pensar no transtorno bipolar, por que bipolar? Porque ele tem dois polos, tá? Geralmente vai ter o polo depressivo e o outro polo pode ser um polo maníaco ou hipomaníaco. Então a gente está falando desses dois polos. O polo depressivo é uma depressão. Como que a gente distingue se é uma depressão unipolar, que é a depressão normal, da depressão bipolar, que é a depressão do transtorno bipolar? A gente não distingue, é igual. Tem alguns sinais que podem fazer a gente levantar um pouco a suspeita de ser uma depressão bipolar, mas a apresentação é igual, a depressão bipolar da depressão unipolar. Então, por isso a gente precisa estar muito atento e é importante você ir numa pessoa que tenha experiência em fazer essa distinção, porque senão muitas coisas podem ser feitas de forma equivocada. Quando a gente vai pensar agora na mania ou na hipomania, do que a gente está falando? É como se a mania fosse o extremo oposto da depressão. A pessoa deprimida, ela tá sem energia, ela tá com um sentimento baixíssimo de autoestima, ela pode estar com insônia, ela pode estar comendo muito pouco, é uma pessoa que está sem energia nenhuma. A pessoa da mania, ela tá com muita energia, mas uma coisa assim, desproporcional, fora do basal dela. Não é como se ela estivesse feliz, ela tá eufórica, ela tá com redução da necessidade de sono. E aí que a gente abre um parênteses. Porque redução da necessidade de sono não é insônia, tá? Insônia é você dormir 3, 4 horas durante a noite e no dia você fica um caco, você fica um bagaço. A pessoa que tá em mania, que tá em hipomania, ela dorme pouquíssimas horas de sono, mas durante o dia ela tá no pique total, ela tá com aquela mesma animação. E isso por vários dias seguidos. Quando a gente vai falar em hipomania, a gente fala em pelo menos 4 dias. E quando a gente fala em mania, a gente fala em pelo menos 7 dias ou uma internação, em casos mais graves. Ou seja, é uma pessoa que não está dormindo, que está com uma energia acima do normal. Ela pode estar gastando muito dinheiro, está tendo uma libido super aumentada, pode estar tendo até comportamento sexual inapropriado. Ou às vezes pode ter começado a, sei lá, beber, a usar droga do nada, sendo que isso nem era basal dela. Também é uma pessoa que tá com um taquipsiquismo. O que é um taquipsiquismo? Ela tá pensando muito rápido, falando muito rápido, e às vezes ela vai falar tão rápido que ela vai ter até o que a gente chama de fuga de ideias. O discurso dela vai ficar um discurso mais desorganizado, sabe? Ela vai até perder o fio da meada de tanto que ela tá falando, de tão rápido que o pensamento dela tá funcionando. Também pode ter uma atenção reduzida, uma pessoa que não está prestando atenção em nada, ela está muito agitada e uma autoestima elevada. Então ela sente que ela está muito bem com ela mesma e isso está muito, muito fora do basal, assim. E qual que é a diferença da mania para hipomania? A hipomania é uma mania em menor grau. Então, essa pessoa que eu te falei, maníaca, que tá sem dormir, com autoestima super elevada, inclusive, gente, pode ter sintomas psicóticos, tá? A pessoa pode ouvir vozes, a pessoa pode ter delírios, isso na mania. A gente pensa muito nesses sintomas psicóticos como da esquizofrenia, mas não. Quadros maníacos podem ter, sim, sintomas psicóticos. Quadros depressivos também.
Então, já atendi vários pacientes, vários casos de pessoas com transtorno bipolar que tiveram sintomas psicóticos durante a mania, mas aí o sintoma volta, tá? Acabou a mania, a pessoa não volta a ouvir vozes, não. Só se ela tiver um outro quadro, alguma coisa assim. Mas resolveu a mania, resolveu esses sintomas, esses delírios, essas alucinações. E é importante a gente pensar também que, para a gente fazer um diagnóstico de transtorno bipolar, precisa ter tido, no mínimo, um episódio de mania ou hipomania. Às vezes a gente vê, por exemplo, alguém que fez um diagnóstico de transtorno bipolar numa pessoa que nunca teve um episódio de mania ou hipomania. Não existe, gente, não tem como. A pessoa tem que ter um episódio de mania ou hipomania para a gente poder falar num quadro de transtorno bipolar. Muitas vezes, a hipomania, ela pode passar um pouco mais batida, por ser um pouco menos intensa que a mania. A mania é tão intensa que qualquer pessoa reconhece uma pessoa que está em mania. Não é difícil de reconhecer. Mas a hipomania, às vezes, pode gerar alguma dúvida. Por quê? Porque às vezes vai ser uma pessoa que vai produzir muito naquele período, vai ser um período assim que ela trabalhou como nunca tinha trabalhado na vida. Não necessariamente ela vai ser disfuncional, sabe? Porque na mania, dificilmente ela vai conseguir, por exemplo, trabalhar muito, fazer muita coisa. Porque a mania é uma coisa que, nossa, movimenta muito a pessoa mesmo. Mas na hipomania pode ser que ela vai ter uma produtividade maior. Então ela vai ver isso como um período que ela estava bem. Ela não vai ver isso como um período prejudicial para ela. E por que eu falo prejudicial? A gente sabe que enquanto a pessoa está em mania ou em hipomania, ela tá com tantos neurotransmissores, tantos circuitos ativados, que isso é muito tóxico para o cérebro, sabe? Essa aceleração toda para o cérebro é uma coisa muito negativa. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que isso pode deteriorar o cérebro a longo prazo. A gente sabe que o transtorno bipolar ele pode ser neuroprogressivo. Isso significa que a cada episódio de mania ou hipomania que ela tem, isso pode estar danificando o cérebro dela. Então a gente não pode deixar essa pessoa em mania ou em hipomania de jeito nenhum. A gente tem que deixar ela eutímica. No transtorno bipolar, a gente não quer nem que a pessoa fique em depressão e nem que ela fique em mania e hipomania. A gente quer que ela fique eutímica, em remissão, com humor normal, sem que ele esteja eufórico, mas nem que ele esteja hipofórico. A gente quer que ela esteja em eutimia. E isso, às vezes, é difícil, porque a pessoa que tem um transtorno bipolar, muitas vezes, ela se sente bem na mania e na hipomania. Lembra que eu te falei que tem essa questão dessa autoestima boa, inflada, com energia? É quase como se ela achasse que aquele fosse o normal dela, mas não é. Esse estado é um estado que traz muitos prejuízos a longo prazo. Então a gente tem que deixar no eutímico, que não vai ter essa autoestima tão inflada quanto a hipomania ou a mania, por exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, de diferenças entre homens e mulheres, no bipolar tipo 1, que é mania e depressão, é igual entre homens e mulheres, mas o bipolar tipo 2, que é hipomania e depressão, a gente fala de uma prevalência um pouquinho maior em mulheres. E uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado é que pessoas com transtorno bipolar costumam morrer mais cedo. Olha só que coisa perigosa, que coisa importante que a gente precisa estar atento. Em geral, homens com transtorno bipolar morrem 8 anos mais jovens e mulheres com transtorno bipolar morrem 9 anos mais jovens que os pares que não têm transtorno bipolar. E por que isso acontece? O transtorno bipolar é um transtorno que tem um alto risco de suicídio, então é uma das causas que diminui a expectativa de vida dessa população. E a outra causa é que frequentemente tem muitas comorbidades cardiovasculares. Então, pressão alta, diabetes, infarto, AVC. E por quê? Porque muitas vezes são pessoas que, vamos supor, imagina que uma pessoa está fazendo um tratamento bonitinho lá para diabetes. Aí ela entrou em mania. Gente, você acha que a pessoa em mania acha que ela precisa tomar remédio para diabetes? Claro que não, ela é a pessoa mais incrível do mundo. Às vezes ela tá tendo um delírio que ela é, sei lá, irmã da Gisele Bündchen, que é a mulher mais bonita do mundo. Essa pessoa não vai tomar remédio, ela não vai fazer um tratamento. E é por isso que a gente precisa ter o tratamento do transtorno bipolar muito ajustado.
muito, muito, muito certinho. E a família precisa estar junto com essa pessoa, para a gente identificar precocemente qualquer coisa. Ah, a gente identificou que essa pessoa começou a dormir menos horas, opa! A gente já pode dar uma ajustada na medicação, a gente já vai reavaliar, ver como que tá. Qualquer sinal a gente precisa estar muito atento para não deixar essa pessoa entrar em mania e hipomania. Ou se entrar, ficar o menor tempo possível para a gente não ter esses prejuízos do cérebro. E outra coisa é que muito frequentemente o transtorno bipolar é um dos transtornos psiquiátricos que mais tem uma carga genética importante, tá? Então, se a gente vai tratar uma pessoa que tem, por exemplo, um irmão bipolar, a mãe é bipolar, a gente tem que ficar muito atento, tem que ficar muito esperto. Não necessariamente vai ser um transtorno bipolar, mas é uma coisa pra gente ficar bem atento. E como que a gente vai tratar o transtorno bipolar? A gente vai usar as medicações que são estabilizadoras do humor, tá? Então a gente vai usar principalmente lítio, ácido valproico, a gente pode usar também lamotrigina, mas é muito, muito importante que a gente tenha esse humor estabilizado. Se, por exemplo, a gente entrou com lítio, a gente viu que mesmo assim a pessoa não tá bem, a gente pode associar um antipsicótico. Mesmo que a pessoa nunca tenha tido sintomas psicóticos, mas é porque esses antipsicóticos, eles auxiliam nessa regulação do transtorno bipolar. Então a gente pode usar quetiapina, risperidona, a gente pode usar várias opções, aripiprazol, vai depender muito de caso a caso o que a gente está avaliando, o que a gente vai perceber. Se precisar, a gente também pode associar, por exemplo, o lítio com o ácido valproico, Depakote, Depakine, etc. Mas aí essa condução vai ser muito tateada, assim, a gente tem que ir avaliando. Lembrando que quando usa lítio, a gente tem que fazer exames sempre periódicos para ver como que tá a litemia no sangue, os níveis de lítio no sangue, para ver como que tá a função da tireoide, porque o lítio pode alterar a função da tireoide. Então a gente precisa estar com esse controle clínico muito bem feito, até para evitar essas taxas de mortalidade horrorosas relacionadas ao transtorno bipolar. Então, a pessoa que tem transtorno bipolar, ela tem que se cuidar muito nesse sentido. Fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, de preferência, não usar nenhum tipo de substância, nem álcool, cigarro, nenhum tipo de droga, porque isso pode piorar muito a questão da estabilização do humor. Não perder noites de sono. É muito importante que a pessoa que tem transtorno bipolar, ela tenha noites regulares de sono, horários de dormir, horários de acordar. O fato dela perder noite de sono pode ser um gatilho para desestabilizar esse humor. Gente, esse foi um resumo do transtorno bipolar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se tem alguma coisa que você achou interessante, alguma coisa que você não sabia, se você ficou com alguma dúvida. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar seu joinha, que isso me ajuda a chegar em mais pessoas também. Beijo e até a próxima!